Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Estamos no ar pela TV Tropical, canal 7 de Londrina, para toda a nossa região norte do Paraná. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de um assunto que você, com certeza, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar ou já percebeu alguém falando desta palavrinha, a palavrinha chamada depressão. Eu poderia chegar para você aqui agora e falar assim, olha, eu estou meio deprimido, não estou com vontade de fazer o programa, estou chateado, não ganhei na Mega Sena, então eu estou deprimido, eu preciso tomar remédio. Será que é assim? Para falar um pouquinho para nós dessa doença que também tem a ver com o estilo de vida moderno e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 10% dos brasileiros, está aqui conosco o Dr. Juarez Torres, psicanalista da Clínica Renovo aqui em Londrina e também ele que é doutor em teologia, radialista, entre outras atribuições. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Muito bom estar aqui com você e poder esclarecer algo sobre esse tema tão presente e tão real, principalmente na conjuntura atual do país. Para falar, vamos começar do começo, doutor Juarez. Ela é uma doença moderna mesmo ou a depressão sempre existiu e a gente não conseguia percebê-la? Então, a depressão, ela sempre existiu. Com o avanço da tecnologia, o homem achava que a tecnologia ia criar mecanismos no qual o estresse do dia a dia fosse suportado mais facilmente. E o que aconteceu foi totalmente o inverso, porque na época que a gente não tinha celular, que tinha que ir a um orelhão, por exemplo, a nossa vida era muito menos cobrada do que hoje nos recursos que temos de comunicação. O desejo de prestar informações, de dizer onde estamos e como estamos, essa cobrança toda gerou uma perda de energia no dia a dia que a maioria das pessoas acaba não sabendo administrar e gerando o quê? A depressão, que nada mais é que a frustração ou o desejo exagerado por si mesmo, dos mecanismos de realização e daquilo que a pessoa gostaria de fazer e não conseguiu. O nível de aceitação e outras coisas que no entorno do ser humano acabam gerando a chamada depressão, que muitas pessoas confundem com uma tristeza momentânea. Eu só estou triste momentaneamente. Por exemplo, hoje, lá no estado de São Paulo, que eu tenho minha clínica lá também, os palmeirenses estão tristes. Entendeu? Agora, para isso virar uma depressão... E os santistas, como o senhor, não estão eufóricos, então, né? Gente, exatamente. Estão só alegres. Só alegres, porque milagres também acontecem. Eu torço para o Santos e foi um grande milagre, com certeza. Mas, doutor, uma coisa que chama a atenção, ela é uma doença química, é uma questão química, o cérebro não faz as ligações, as sinapses, né, como se diz? Isso mesmo. Necessárias, ou ela é uma doença de percepção? Eu me sinto... Eu estou triste, ela é uma questão, ela é orgânica ou ela é só emocional? As duas condições. Então, a depressão vai trabalhar com os níveis de serotonina, noradrenalina e um pouco de dopamina. Então, a falta desses conectores vai gerar o quê? A condição ideal que, atrelada ao fator externo da vida da pessoa, ela acabe desempenhando a tal chamada depressão, que pode ser leve, moderada ou crônica. São os 3 níveis de depressão que existem. E como que a gente pode perceber essa situação? Por exemplo, no caso do luto, né? Aliás, eu tenho até aqui uma matéria do Jornal de Londrina, da Érica Pellegrino, que fala que a questão do luto é um longo caminho a ser percorrido, né? E que, é claro, no momento do luto você tem necessariamente uma situação bastante triste. Como que é essa questão? Como que a gente percebe se nós estamos tristes por uma questão momentânea ou se eu estou realmente desenvolvendo uma depressão? Triste momentaneamente. Isso pode durar, vamos dizer assim, 40 dias. Então, vamos falar de luto, vamos falar de perda de ente querido. Morreu o avô, que era a figura paterna, né? O camarada não tinha um pai suficiente, mas o avô desempenhava a função de pai.
Aí morre o avô. Morreu o avô, que era pai também. Passou de 40 dias, que é o tempo médio da gente poder tomar consciência da perda do ente querido. Se permanece a tristeza, a angústia, o desejo de só dormir, a falta de motivação no dia a dia, a gente pode dizer que essa pessoa está entrando num quadro depressivo pela perda que ela teve, que no conceito dela é irreparável. Então, a pessoa está atrelada a essa prisão por mais de 40 dias, já não estamos falando mais de uma tristeza momentânea, mas falando de uma depressão de leve para moderada, já está subindo realmente o índice aceitável para uma perda como essa. Eu gostaria que o senhor repetisse os sintomas que a gente deve prestar atenção para aqueles que vocês da área da medicina dizem que são sintomas que podem caracterizar a depressão. Tristeza, desânimo, sono, você quer ficar mais tempo dormindo que acordado, e quando acorda diz que está com sono, isso é uma fuga, falta de apetite, você ficar muito tempo pensando na mesma coisa, não conseguir ter um pensamento diverso, ou ter vários caminhos a seguir, até para tentar neutralizar o efeito dessa tristeza que vai crescendo dia a dia, são algumas das coisas que eu posso dizer que realmente acabam gerando a depressão. Então temos que estar atentos a isso. Você pode ter uma perda hoje, uma perda financeira, uma perda de um bem, uma dívida que você não consegue pagar, mas quando isso está enraizado nas tuas emoções e você não consegue administrar os caminhos para sair disso, aí estamos falando realmente de uma depressão, e o auxílio de um profissional é a coisa mais importante, porque normalmente uma pessoa amiga, ela quer fazer o melhor possível, né? Ela fala assim, vamos sair, vamos beber, vamos conversar, vamos espairecer. E a melhor coisa que uma pessoa amiga poderia falar é o seguinte, procure um profissional. Eu sou casado com uma psiquiatra, procure um psiquiatra, psicólogo ou um psicanalista, qualquer uma das 3 áreas vai desempenhar um papel muito bom. Claro que o psiquiatra vai trabalhar com os medicamentos, certo? Com os antidepressivos. E muitas vezes vão causar o quê? O efeito, mas a causa, precisamos de um investigador, ou um psicólogo, ou um psicanalista. E como que é a questão, por exemplo, da falta de vontade de fazer coisas prazerosas? Eu estou num quadro, numa situação, eu sempre gostei de pescar, e de repente eu falo assim, não, já não vejo mais graça nem na pescaria. Isso pode ser um sintoma também? Pode ser um sintoma, porque justamente a pescaria acabava desempenhando na sua vida como exemplo uma forma de um prazer externo fora das pressões do dia a dia, quer sejam profissionais, familiares ou sentimentais. Então, de repente, quando nem isso está suprindo, nem isso vira válvula de escape, aí nós temos que acender a luz amarela. Algo está indo para o vermelho, o nível de moderado para grave ou crônico. Doutor, na medicina os exames fazem um papel fundamental. Hoje em dia a tecnologia evoluiu demais, desde o famoso exame de sangue, o raio-x, até hoje os exames mais tecnológicos. Então, se eu estou com um joelho machucado, como é o meu caso, o médico me diz, olha, faz uma tomografia, uma ressonância, vai lá e já olha tudo. Na questão da doença de comportamento, ou da doença, esse tipo de doença como é a depressão, não tem um exame que você perceba isso com 100%. Na verdade, depende muito do comportamento. Isso pode dificultar o diagnóstico? Dificulta por um lado, não dificulta pelo outro. Porque quando a pessoa vai buscar o auxílio de um profissional, nós elaboramos testes, perguntas, e fundamentado nas respostas que são dadas, nós podemos quantificar se essa é uma depressão ou não é. É uma tristeza momentânea ou não é? É uma depressão leve, moderada ou crônica? De acordo com as respostas que são dadas, a gente consegue saber o nível de depressão ou estresse que esse paciente está passando. Quer dizer, então é possível fazer um diagnóstico bem próximo do real. Exatamente. Não de uma forma subjetiva e superficial, muito pelo contrário, profunda e muito bem embasada pela própria ciência e pelas pesquisas que há anos e anos são elaboradas em todo o mundo. Nós falamos atualmente no mundo de 350 milhões de pessoas com depressão. Nós falamos no Brasil em termos de 35 milhões. Então, 10% da população mundial que tem depressão está no Brasil. O Brasil possui um dos maiores índices do mundo dentro de depressão. 35 milhões, salvo engano meu, é a população do estado de São Paulo, mais ou menos. Exatamente. Como se todinha o estado de São Paulo inteirinho estivesse em depressão dentro do Brasil. E aí o que acontece?
como o ser humano é muito individualista, qual é a primeira frase que você ouve quando você está entrando num estado depressivo? Deixa de lado isso aí, rapaz. Frescura. Isso é frescura e tal. Isso é doença de rico. Olha, doença de rico, de pobre, de classe média, que não existe mais, entendeu? As duas pontas, a pessoa pode ter muito dinheiro e ser deprimida, porque não tem motivação para realizar nada, o dinheiro compra tudo. De repente é um sucesso nos negócios e não é um sucesso, por exemplo, no ambiente familiar, no seu núcleo familiar, como marido, ou como esposa, ou como filhos e assim por diante. Aliás, esse senhor tocou num ponto interessantíssimo para nós, trabalhadores, pessoas comuns, quando um astro de Hollywood, como aconteceu recentemente, tira a própria vida, comete suicídio, né? A primeira coisa que você pensa, meu Deus do céu, mas que desperdício, ele tinha tudo, por que ele foi fazer isso? E, de certa forma, guardadas as devidas proporções, a gente também pensa isso com jovens bem-sucedidos, jovens bonitos, que muitas vezes caminham para o lado do suicídio. Aliás, nós temos aqui também um jornal, também matéria da Érica, que mostra, aqui em Londrina, o suicídio cresce entre jovens 57% entre os anos de 2009 a 2013 aqui. Essa situação também de nós, enquanto público, leigos, não sabermos lidar com a dificuldade da pessoa que passa por uma depressão ou que está desenvolvendo a depressão. Isso agrava o quadro, isso é muito complicado. Como que o senhor percebe isso? Quando a gente vê um dado como esse, 57,1% dos jovens, vamos tentar entender o jovem de hoje. E vamos fazer uma comparação com o jovem da nossa idade, que nós somos jovens, viu? Então, na nossa época, o acesso à informação, ele era meio que restrito. Esse acesso restrito fazia com que a gente buscasse de uma maneira muito mais consistente aquilo que era verdade para nós, certo? Vamos ao momento atual. Internet, redes sociais, um cego ensinando outro cego muitas vezes, certo? E aí os jovens, eles têm o quê? Suas expectativas frustradas. Vamos analisar isso. O meu pai, ele me tratou com um rigor extremo na educação antiga, do tipo, bença pai, bença mãe e tal. Eu tinha que beijar até a mão. E o pai respondia assim, Deus te abençoe. A mãe respondia, Deus te abençoe. Como é que era o mundo naquela época? Melhor ou pior? Diferente. Diferente do que é o atual. Hoje em dia, e aí, velho, beleza, tal, não sei o quê. Cada um vive o seu mundo, cada um pega o seu prato, cada um come num cômodo, cada um vive isolado e dentro do ambiente familiar como se fossem estranhos. Isso falando via de regra, né? Assim, a grande maioria. Logo, o jovem não tem referencial, que a grande crise social brasileira é crise de referenciais. Nós queremos um salvador da pátria, né? E temos que ver que nós podemos fazer a nossa parte para mudar o contexto dessa pátria. Então não temos referencial em casa. Não temos objetivos claros e um plano e um desenvolvimento, e aí eu falo em termos de conhecedor, que eu sei um pouco da cultura europeia, por estar todo ano dando palestras na Europa, eu vejo o contexto totalmente oposto do Brasil, a Suíça. Um professor ganha R$23 mil para cuidar de 15 a 20 alunos, certo? Ele se dedica integralmente a isso. O governo pensa assim, quanto mais educação tem, menos eu vou gastar com saúde, a criminalidade vai ser menor, as possibilidades vão ser maiores e por aí vai. Vamos trazer para a sociedade brasileira. Estou indo e estou voltando. Qual a perspectiva de um jovem hoje? Educação, formação, mercado de trabalho. Qual a perspectiva de fazer algo para satisfazer o pai ou a mãe, se o pai e a mãe não estão resolvidos também? Muitas vezes a maioria dos lares estão desestruturados. Resultado? 57,1% de suicídio entre os jovens. E essa questão da falta de valores ou da falta de referenciais positivos, né? O senhor falava da época que nós fomos criados, pedindo bênção aos pais, né? Mas havia uma questão, além da questão da hierarquia rígida, da disciplina rígida, que era uma questão de respeito, né? Eu fui criado também, como o senhor e como boa parte daqueles que já têm 50 ou um pouco mais, me orientando a respeitar a lei, respeitar as instituições, né? E com uma carga muito forte de religiosidade. Ao mesmo tempo, hoje em dia, há uma situação adversa disso, que ela tem um lado positivo, que é uma democratização da informação. Você tem uma condição de conversar com o pai e com a mãe que nós não tivemos no passado, né?
Aí até era muito difícil até abrir um diálogo com os pais. Hoje não, há e daí velho tudo bem, né? Eu acho que isso até é positivo, mas ao mesmo tempo há uma perda de disciplina e uma perda também de respeito, não só pela figura paterna, pela figura dos pais, mas também pelas instituições, a ponto de nós não respeitarmos mais nada. A gente percebe nas redes sociais pessoas, inclusive, emitindo opiniões agressivas, fazendo aí o cyberbullying, né? Ou até sendo o tal dos trolls. Essa situação pode agravar quem está, por exemplo, desenvolvendo um quadro de depressão e vai numa rede social, posta uma foto, né? E entra alguém lá e faz uma piada, por exemplo. Ah, o seu vestido está feio. Esse tipo de interação rápida, instantânea, pode agravar, quando não satisfatória para mim, que coloquei a foto, pode agravar meu quadro? Com certeza. Porque o ser humano ele trabalha com nível de aceitação. Todo ser humano quer ser aceito por alguém. Aceito no contexto familiar, social, intelectual, enfim, na sociedade. E quando você tem esse seu desejo sucumbido por uma opinião, e quando você não consegue administrar as diversas opiniões, como por exemplo, tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta, a mesma coisa eu. Ninguém nasceu para agradar a todos, mas uma pessoa nós temos que agradar, a nós mesmos. Nós temos que saber até que ponto acertamos ou erramos. A opinião dos outros pode nos balizar para uma melhora, mas nunca nos jogar para baixo. É isso que nós temos que entender. Pode agravar? Sim, vai agravar. Como eu disse no início da entrevista, o excesso de informação não trouxe um aspecto mais cômodo para o ser humano, mas muito pelo contrário. A tecnologia está tornando o ser humano mais frio, onde ele se abre mais numa rede social do que, de repente, numa mesa de almoço ou jantar, do qual já não existe mais. Como eu disse, cada um pega o seu prato, cada um vai para o seu lado, e cada um pega o seu smartphone, e cada um vai viver com as pessoas que escolheu para si, porque a gente não escolheu a família que a gente acabou nascendo para desenvolver esse relacionamento interpessoal. Então, acaba gravando? Sim. Então, como é que a gente faz para que isso não se torne uma depressão? Que a gente entenda que nós vamos ter pessoas que nós vamos agradar, outras que vamos agradar, outras que a opinião vai ser muito importante, mas acima de tudo e de todos, a nossa própria opinião é o que vai determinar a gente poder ter uma rota de fuga de qualquer aspecto depressivo por frustração de algum objetivo não alcançado, por exemplo. Ótimo. A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente vai conversar como você pode reagir perante o quadro de depressão. Como que você, no seu próprio caso, também quando alguém da família começa a dar sinais de que não está bem. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Estamos conversando esta noite com o Dr. Juarez Torres, psicanalista da Clínica Renovo em Londrina. O telefone da clínica 3323-7132. E você, meu amigo, Dr. Juarez, que além de psicanalista, é radialista, escritor, é formado em publicidade e propaganda e também doutor em teologia. E tem um conhecimento, uma experiência muito grande na área do comportamento. E nós estamos falando exatamente da questão da depressão. Antes do intervalo, eu perguntava como que a gente pode atuar, tanto do ponto de vista pessoal, né? Eu estou, de repente, me sentindo um pouco agressivo em casa, estou sonolento, com vontade de não quero saber de nada, não vou atrás mais de nada, nada me faz bem, estou tendo um distúrbio alimentar, estou comendo muito, então parei de comer, uma tristeza, uma falta de vontade, às vezes até a questão do suicídio já passou pela minha cabeça. Ou então eu percebo que alguém do meu núcleo familiar também começa a ter esse tipo de comportamento. O senhor já disse no começo da entrevista, a primeira coisa, procurar um profissional. Nem sempre a pessoa
tem acesso e também se convence até ir até um profissional, né? Nós homens, particularmente, achamos que ainda temos uma carga de machismo muito grande e achamos que isso é sinal de fraqueza. Se eu procurar um médico para falar que eu estou triste, eu já não sou homem mais, já não sou mais o provedor da casa. Doutor, como trabalhar com isso dentro da família? Então, a importância é o seguinte: infelizmente a maioria das famílias só começa a tomar uma atitude quando o leite já foi derramado, quando a situação está já no nível crônico. Aí vai dizer assim, não, realmente agora tem que procurar um profissional da área, porque o papai não está bem, a mamãe não está bem, porque o filho não está bem, e ocorreram essas alterações todas que você muito bem exemplificou aí de uma maneira muito prática. Então, o que fazer? Primeiro, núcleo familiar. O que é a família? É um time. As pessoas se esquecem isso, é um time, onde cada um joga numa posição e, teoricamente, todos deveriam ser complementares. Existem no núcleo familiar os côncavos, os que carregam as coisas, e os convexos, aqueles que protegem as coisas. E quando ambos se unem, a gente forma uma esfera, que é uma figura geométrica que se move de um lado para o outro. Então, quando uma família começa a falar o seguinte: eu tenho o meu papel, você tem o seu papel, ele tem o seu papel, e uma dessas partes não está se encaixando, então, primeira coisa, uma boa conversa. E essa boa conversa, se eu estivesse presente no núcleo familiar, eu distribuiria um papel em branco para cada um e diria assim: escreva nesse papel quais são as expectativas que você tem para esta família e para o seu relacionamento. Se eu estivesse presente ali, estou até dando uma dica para você que está em casa, fazer uma autoterapia, vamos dizer assim. Todo mundo coloca. Aí vamos juntar isso, vamos ler. E vamos identificar, olha, realmente, olha o papai como é que está aqui, ó. Eu acho que a morte seria realmente o melhor caminho. Eu cheguei aos 60, não realizei tudo o que eu queria, tendo em vista que a primeira crise que o ser humano passa é aos 40, a grande crise dos 40, que é a análise dos aspectos positivos e negativos, depois aos 50, que é a análise dos últimos 10 anos, e a partir dos 50 as crises vêm a cada 5 anos. Chegando aos 60 anos, que é o grande divisor de águas. Quando você está muito bem tratado no seu emocional, a curva é ascendente. Quando você não está muito bem tratado, a curva é descendente. A maioria das pessoas, a curva é descendente. Por isso que as pessoas com 60 anos começam a ficar resmungonas. Mas está frio demais, hein? Mas por que esse calor não passa? Esse governo não presta? E não sei o quê? E tal. Esse ônibus que não chega? Esse trânsito que não anda? Quando vai pescar, porque o peixe foi embora, porque não tem peixe? Exatamente. Então, meu time perdeu de novo? Vamos fazer esse teste no ambiente familiar? Dá um papelzinho para cada um. Escreva a expectativa. Vamos ler, vamos todo mundo se ouvir. Muitas vezes escrevendo é melhor do que falar. Identificamos, tal pessoa não está bem. Então os demais têm que agir como agentes supridores emocionais. Então de repente assim, pai, vamos jogar bola. Mas não estou afim. Pai, vamos jogar bola aí, vai. Há quanto tempo eu não jogo bola com você, pai? Há tanto tempo. Então vamos lá. Então, já vamos trazer ele para fazer alguma coisa que ele fazia antes e parou de fazer. Então, cada parte do núcleo familiar começa a dividir um pouquinho essa carga dessa depressão que está acometendo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, o pai de família, podia ser a mãe, podia ser o filho, enfim. Cada um vai dividir um pedacinho para poder administrar. E aí a gente poder tirar essa pessoa da depressão. Porque a autocobrança e a não realização são fatores preponderantes para a chamada depressão. Que é aquela coisa, eu não realizei, eu não consegui, eu não fiz, eu não alcancei. Logo, estou deprimido. Ao mesmo tempo, em sentido inverso, a cobrança. Eu acredito muito, doutor Juarez, e as pessoas que me conhecem sabem disso, que a palavra tem poder. Tem poder. E, ao mesmo tempo, a palavra ruim, a palavra que pode ser sincera, mas que ela agride, ela também trabalha no sentido inverso. Exatamente. Ou seja, a mulher chegar ao marido e falar assim, você não conseguiu me dar a casa que você me prometeu, você não é de nada, né? Ou então, quando o pai chega para o filho e fala, você é um fracassado, você não vai dar nada na vida, você nunca vai ser nada na vida, já vi pai falando isso para filho, você nunca vai ser nada na vida, porque você não tem vontade. Esse tipo de postura pode até ser a expressão de um sentimento verdadeiro, mas ela é devastadora na formação da pessoa. Exatamente. Se uma palavra negativa consegue destruir sonhos e muitas vezes, quebrar a nossa expectativa da pessoa que está falando essa verdade aparente, porque para ela é uma verdade aparente.
só vai se tornar uma verdade real se você assumir isso. Então, eu acredito também que há poder nas palavras. Então, por que não usar o aspecto positivo das palavras para que, de alguma forma ou alguma maneira, isso seja transformado? Vai resolver você falar uma coisa dessa para o seu filho? Não vai resolver nada. Você vai jogar ele no meu divã, vai jogar ele no consultório da minha esposa, vai jogar no consultório da doutora Sônia, minha amiga psicóloga aqui de Londres. Você vai jogar para algum consultório. Não era mais fácil chegar e falar assim, filho, realmente você tem uma dificuldade, mas o papai está aqui do lado para te ajudar, certo? Então vamos motivar, vamos potencializar e você vai chegar lá. O que acontece é que a gente espera, muitas vezes, do núcleo familiar uma compreensão, uma ajuda que não vem, porque as pessoas não estão tratadas. Então, uma pessoa não tratada, ela tem uma tendência a transferir a sua frustração. Ah, meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim com meu filho, e acabou, e é sem frescura, e é desse jeito. Então vai fazendo o quê? Com que o mar de lama, ele continue, até que alguém fala assim, eu vou dar um basta. Eu sou uma outra pessoa, com um outro pensamento, com uma outra cultura, e não vou deixar isso atingir a minha vida, nem os meus filhos, nem aqueles que virão a seguir no núcleo familiar. Dom Helder Câmara tem uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente. Ele dizia, né, basta do escravo de ontem ser senhor de escravo amanhã. Chega de escravidão. Na verdade, tem que haver uma ruptura. O que não significa que nós temos que ser totalmente tolerantes com os nossos filhos, por exemplo. Super protetores, não vou deixar sofrer, não vou deixar nem ter um tipo de sofrimento, porque assim ele vai ser melhor. Também o extremo também passa a ser negativo. Exatamente. A concepção da intelectualidade ou do sentimento humano vem pelas experiências adquiridas no dia a dia, que são feitas em momentos alegres e tristezas. Como eu falei, a falta de expectativa do jovem no Brasil faz com que realmente esse índice de suicídio seja assim. Lá na Europa, posso trazer um dado para você? Claro. Lá na Europa, a primeira vez que eu fui, estou indo o 5º ano para a Suíça. Primeiro ano que eu fui, eu passei por um viaduto muito bonito. Aí a pessoa fala assim, esse viaduto todo sábado tem alguém que se mata. Eu peguei e perguntei por quê. Aí ele falou o seguinte, ó, amanhã nós vamos comprar o jornal. E o mais incrível, eu comprei o jornal, tinha lá uma nota de uma jovenzinha que se suicidou. E aí estava escrito assim em francês, né, que ela se suicidou, porque o padrão de beleza dela não era compatível com a cultura dela. Você olha, a menina é uma capa de revista. Então veja só, o outro lado, você vê um governo, um país que dá toda a condição, de repente acaba gerando um vazio na outra ponta. Quer dizer, se um jovem brasileiro tivesse, está se lixando, você é bonito, você não é, mas é querer conquistar, crescer profissionalmente. Então, o sofrimento, a dor, as perdas vão desenvolver os nossos filhos, certo? Faz parte. Agora, o que acontece? O pai e a mãe não é presente no momento alegre, mas no momento triste vai cobrar algo do filho. Agora, se o pai e a mãe se tornam presentes em todo o processo, no momento triste, ou no momento alegre e no momento triste, vai criar as condições para que o filho possa aprender algo com a experiência que ele teve. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses, eu tenho um filho de 5 e tenho um filho de 10. Meu filho de 5 e de 10 são meus enteados. Então eu ensinei eles a não chorar quando eles erram. Eles começam a chorar e falam, não chora, argumenta. Fala para mim, você acha que está certo você fez isso aí? Aí não chora. E as pessoas que vêm em volta falam assim, nossa, é incrível, ele argumenta com você. Porque o desenvolvimento do argumento é muito importante. Há momentos que meu filho fala assim, papai, não tem explicação, então você errou. Você vai pedir perdão para o seu irmãozinho, por causa disso, tal. Então o que eu estou semeando aqui devagarzinho? Um relacionamento com os meus filhos, nos quais eu dou direito deles argumentarem. Pode falar então, qual é o seu ponto de vista? Eu vou te escutar até o fim. É ouvir como amigo e falar como pai. Ouvir como amiga e falar como mãe. Certo? Então é esse aspecto dentro do núcleo familiar que vai fazer com que em qualquer situação adversa, o jovem corra para o braço do pai ou da mãe, encontrando conforto e aí eliminando, talvez, diminuindo um pouquinho esse índice de 57,1, sabendo que existe alguém ali que vai ouvir como amigo e responder como pai e mãe. E por outro lado, significa dizer então que nós não podemos, como pais, terceirizar a educação de nossos filhos, né? Ou seja, eu não posso achar que a escola vai dar toda a educação, ou que eu posso dar um tablet, um telefone,
um notebook e falar para o meu filho assim, ó, fica jogando aí, não enche o meu saco não, porque eu Exatamente. trabalhei o dia inteiro, estou cansado, eu tenho que pensar como é que eu vou cobrir o banco amanhã, vai jogando, joga com o telefone do papai, vai jogando aí. Quer dizer, essa é uma carga a mais sobre nós pais, mas que ela não pode ser terceirizada. Não pode ser terceirizada porque a escola tem o papel de dar conhecimento, não educação. Os fatores educacionais do núcleo familiar vão desempenhar o quê? Uma realização pelo conhecimento, inserindo essa pessoa na sociedade. O que acontece? Não tem educação no núcleo familiar, exigimos da escola que desempenhe um duplo papel, o profissional não é bem remunerado, que estrutura nós temos? O nome disso é Brasil. Você falou uma coisa tremenda e importantíssima. Por que tantos jovens são apegados a jogos, a videogame? Porque você quer ser vencedor no mundo virtual e tentar ser vencedor no mundo real. Aí você não consegue. No mundo virtual, você assume uma outra personalidade que não é a sua, guerreiro tal, herói tal, a nave tal, para você ter algum nível de realização. O problema é que não dá para puxar isso do virtual para o racional, para o real, para o humano que você vive. É que nem as pessoas que muitas vezes elas estão tristes, deprimidas, não realizadas e se prendem às novelas e aos seriados para tentar encontrar uma resposta. Então a pessoa fica ali vendo, observando o personagem, para ver se encontra uma resposta para a sua vida. Mas o personagem é um personagem que surgiu da caneta e da digitação de um escritor. O mundo real, ele é feito de emoções, somos uma composição química, você falou bem no início, se aquecermos o nosso corpo, ele vai reagir de uma forma, se esfriarmos de uma outra forma, e em termos emocionais, a mesma coisa. Se aquecemos nossas emoções, vamos reagir de uma maneira, se ficamos frios, indiferentes e apáticos, vamos desenvolver, por exemplo, a distimia, que significa não enxergar alegria em nada que rodeia. Então você vira pessimista, negativo. As pessoas acham que você tem frustração, a falta de vontade, a falta de pique no dia a dia. Tudo isso englobado vai fazer com que você se torne um distímico. Você não enxerga alegria em nada que rodeia. Sabe o que vai dar? Depressão. Quer dizer, quando eu começo a achar que eu não estou encaixado, que eu não sou vencedor, que eu não sou reconhecido, e às vezes das coisas mais simples, né? O Facebook, por exemplo, uma rede social mais conhecida, há uma pesquisa na Alemanha que diz que o Facebook é uma fonte de inveja terrível. As pessoas colocam ao inverso do que muita gente pensa, quando alguém vê sua foto feliz, ao lado de seus amigos, numa mesa de bar, por exemplo, tomando a sua cerveja, comendo a sua porção, muitos, alguns ficam felizes, olha lá o Luiz César lá tomando a cervejinha dele, outros falam, olha lá o danado, onde é que está gastando dinheiro, né? Eu, para me chamar para ir tomar cerveja, ele não me chama, né? Só chamou o fulano e ciclano. Há muito disso, a exposição virtual acaba também deixando a gente mais vulnerável e de repente a gente não sabe por que você acaba sendo alguém que está não tão bem quisto. Exatamente. Aí nós entramos naquilo que a gente falou no bloco anterior, que é aquela necessidade de aceitação do ser humano. Então eu posto uma foto, postar uma foto. Por exemplo, eu ganhei um carro de presente. Ah, sim. Ganhei de presente um carro. Esse é o... Aí eu postei a foto do carro, e aí as pessoas mais próximas falam, pô, parabéns, você merece, ajudou tanta gente, ajuda gente carente e tal. Pô, um amigo teu te deu um carro? Pô, que amigão você tem. Aí tinha uma moça que começou a me detonar no Facebook, e tal. E por saber que eu sou teólogo, então ela falou assim, eu só vai conseguir levar o seu carro para o céu? E aí eu entrei no inbox dela, boa noite. A senhora não me conhece, mas eu gostaria muito de conhecê-la. Convidar para tomar um café, um chá, e para que a senhora saiba que eu ganhar um carro foi fruto de uma amizade de 25 anos, onde uma pessoa se sentiu devedora, eu não achava devedora de nada, de alguma forma recompensar os anos que eu me dediquei, até porque essa pessoa passou por depressão, e até um exemplo claro, não é uma historinha que eu estou inventando. A pessoa me ligou, 9h30 da noite, aí eu estou mal, estou deprimido, estou assim, assado. Então, eu conversei com ele, desliguei, no dia seguinte ele escutou esse barulho na casa dele. Era eu na porta. Eu cortei o estado de São Paulo, 800 quilômetros à noite, e fui até a porta da casa dessa pessoa. E essa pessoa, quando viu aquela cena, falou assim, um dia eu vou dar um carro para esse cara. Porque esse carro dele não é novo, e o camarada cortou o estado de São Paulo por causa da depressão. Fiquei 5 dias ali fazendo terapia intensa com ele, saiu da depressão. Então essa pessoa é um exemplo claro disso.
Pegamos uma amizade. Comecei a conversar com essa pessoa no Facebook. Essa pessoa começou a mostrar os seus níveis de frustração. E ela colocou uma coisa numa conversa, não vou dizer o nome por ética, colocou assim: eu senti uma inveja extrema de você, embora não o conhecia, mas você é um amigo de uma amiga minha, e quando eu vi, eu dei a minha opinião, porque eu queria muito ganhar um carro no passado, e uma pessoa podia me dar e não me deu. Então, de repente, por isso que eu te ataquei. Hoje essa pessoa possa dizer: tudo bem, doutor, como você está? E o carro novo? E tal, tal, tal. Então, eu pude conversar com ela e mostrar para ela, através dessas conversas, que ela tinha que se ater não ao ontem, mas ao amanhã. Porque nós somos hoje que decidimos ontem e seremos amanhã o que decidimos hoje. É um princípio de sabedoria isso. Quer dizer, na verdade, a gente tem que olhar para a vida como uma vida que pode ser vivida e bem vivida. Nós vamos ter problemas, teremos frustrações, Exatamente. Conquistas e derrotas, perdas, mas isso nos faz mais humanos e possivelmente melhores. Uma coisa muito boa para você sair da depressão é a gente trabalhar o ocupacional. E o ocupacional de várias formas, certo? Muitas vezes a gente fala assim: nossa vida está mal, mas dá uma olhada atrás de você, tem muita gente pior. De repente, se você for num hospital do câncer, você for numa casa de recuperação, você for numa entidade social, você vai ver que tem muita gente pior. E às vezes esse aspecto, eu peguei uma paciente que ela estava em depressão e consegui trabalhar a mente dela para trabalhar no Doutores da Alegria. Pensa numa mulher que estava deprimida, já ia fazer quase 5 anos tomando antidepressivo. Pensa numa mulher que em 3 meses de tratamento mudou totalmente a mente dela e hoje ela é a doutora Sorriso. Certo? E ela faz obras sociais no Hospital do Câncer, lá em Santos, São Paulo, e desempenha esse papel, e o ocupacional tirou ela da depressão. Quer dizer, caminhos existem. Existem. Basta a pessoa se dedicar, porque senão você vai ser, se você não se dedicar a você mesmo e ao bem-estar que você pode gerar, você vai ficar escravo dos medicamentos. Eles vão tratar o efeito, não a causa. A causa só mesmo os investigadores, psicólogos, psicanalistas, auxiliantes, psiquiatras, nessa arte de tirar você das trevas para a luz. Quero agradecer a presença do Dr. Juarez Torres aqui no Pauta em Debate, falando sobre a depressão e também falamos sobre uma série de questões aí. Muito gostosa a conversa, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Para mim foi um grande prazer estar aqui, estou à disposição, sempre foi necessário. Olha, vamos voltar a conversar certamente. Com certeza. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construbloc. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, Almeida, servindo você todo dia. Almeida, Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu espero, minha amiga e você também, meu amigo, que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Dr. Juarez Torres, psicanalista que atende aqui em Londrina, na Clínica Renovo. Eu vou repetir o telefone para você que tiver interesse em contactar, 3323-7132, 3323-7132. E quero dizer para você que não sou profissional da área da saúde, sou uma pessoa comum, mas eu gosto muito quando as pessoas falam para a gente, tanto para mim aqui como jornalista, mas para você que está em casa,
que o trabalho, a vida, ela tem objetivos, ela tem motivações, e você pode sim buscar essas motivações, atingir seus objetivos, e você pode ser feliz. Eu acredito sinceramente que todos nós nascemos para buscar a felicidade, buscar um padrão de vida bom, para termos aí conosco algo de satisfatório. Mas mais do que satisfação material, mais do que aquilo que você pode ter na sua casa, uma televisão bonita, uma casa bonita, um carro na garagem, roupas bonitas no armário, alguns gostam daquele chamado closet, né? O meu closet cheio de sapatos e bolsas. Mais do que a matéria, que também é importante, é você ter satisfação, você ter realização. Cada um de nós veio ao mundo, certamente, na minha opinião, para uma missão. E você tem que procurar descobrir qual é a sua e realizar essa missão. E buscar realmente ser feliz, mas também ser um elemento que vai possibilitar a felicidade das pessoas que te cercam. Ao mesmo tempo que nós captamos luz, temos que também refletir essa luz para as pessoas que estão à nossa volta. Sermos também pessoas que podem fazer com que a vida das pessoas pode ser melhorada. O Dr. Juarez falou aqui do trabalho, né? Você muitas vezes fazer coisas pequenas, mas que são importantes para quem está recebendo. E mais do que a caridade, embora também ela seja importante, é você realmente se dedicar às pessoas que precisam, mas por acreditar nelas, acreditar que é possível também essas pessoas melhorarem de vida, alcançarem sua realização e ter aí uma vida melhor. São inúmeros os exemplos de pessoas que se dedicam a causas que podem melhorar a vida de comunidades, de cidades, de países inteiros. São inúmeros os exemplos de pessoas que trabalham muito seriamente, defendendo uma causa, defendendo um tipo de pessoa que precisa. E, claro, todos esses bons exemplos, na minha opinião, têm que ser lembrados. Mas, muitas vezes, esse exemplo tão grande nos faz parecer pequenos, né? Nossa, mas por que eu não sou nada perto da pessoa que salvou a África do Sul? Mas, muitas vezes, você pode salvar a sua família. Você pode dar uma condição melhor para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Você pode ser também alguém que ouve, ser alguém também que fala, pode ser alguém que dá luz, que dá atenção para as pessoas próximas, para aquele vizinho, para aquele colega de trabalho, para aquele colega de escola, de classe, que precisa daquela palavra amiga. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para um detalhe. Preste muito atenção nas suas palavras, naquilo que você fala, naquilo que você escreve. Uma opinião muitas vezes jocosa, que pode parecer uma brincadeira, pode machucar e machucar muito. Então, seja luz, seja paz, reflita a luz para que as pessoas possam ser mais felizes à sua volta também. Meu muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela audiência, pelo carinho, pela sintonia. Nós voltamos na próxima edição do programa Pauta em Debate. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.